Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19. Paulo e Silas açoitados e presos, vendo seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, elevando os pretores, disseram estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. No versículo 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhes derem muitos açoites, os lançaram na carceira, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. No versículo 24, este, recebendo tal ordem, levou para a carceira interior, ou seja, para uma roça, para um local, uma zona rural, e levou-os para a carceira do interior. Ele prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas orava, cantava e louvava a Deus. Vírgula, vamos parar por aqui. Aqui nós estamos falando sobre Paulo e Silas, aonde estava pregando a palavra de Deus em uma praça. E nessa praça tinha vários romanos, e romanos não gostavam da palavra de Deus, não queriam ouvir a palavra de Deus. Falar a verdade é que a verdade que muitos hoje em dia não querem ouvir a palavra de Deus. Muitos hoje em dia não estão nem aí para aqueles que dizem a verdade. Muitos hoje em dia não estão nem ligando para o que Deus quer dizer com ele. Muitos hoje têm desistido da fé, têm parado, têm olhado para trás, têm olhado para a dificuldade, para as barreiras, e muitos têm desistido. Por isso que Paulo e Silas, eles não desistiram. Eles começaram a orar, eles começaram a clamar, eles começaram a falar com Deus. Logo mais vamos estar falando mais sobre isso. Mas uma coisa é interessante: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam e louvavam louvores a Deus. Coisa interessante, você já prestou atenção que logo no finalzinho aqui do 24 diz que ele estava preso os seus pés estavam presos em um tronco. E tem muitas pessoas hoje em dia que está em casa, que às vezes não está amarrado em nada, que às vezes não está preso em nada. A única coisa que prende é o medo de orar, o medo de buscar, o medo de correr atrás, o medo de tomar uma atitude. Mas para isso nós temos que usar a nossa fé. Se nós ficar parado em casa, se nós ficar olhando para um lado, para o outro, pelo que está acontecendo, pelo que as pessoas dizem, pelo que fulano diz, fulano falou isso, que se acontecer isso vai dar tudo errado. Ou seja, o que fulano diz não importa, o que importa é o que Deus te diz. Se Deus fala contigo algo, você tem que cumprir, você tem que ir em frente, você tem que começar a buscar, você tem que começar a orar. E foi isso que Paulo e Silas fez. Paulo e Silas até pensava em ir para um lugar, fazer pregação e todos se converter, mas não, foi tudo ao contrário. Deus permitiu eles ir para a carcereira, ou seja, para a prisão, porque lá na prisão havia mais pessoas desconvertidas, pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. E às vezes Deus fala com as pessoas que precisam da palavra de Deus, que precisam ouvir a voz de Deus, que precisam ouvir a palavra de Deus. E às vezes você está angustiado, está sofrendo, e Deus traz uma palavra de conforto, uma palavra de mudança na sua vida. Às vezes nesta noite você está sentindo angústia, problemas, com essa dificuldade toda que tem acontecido no nosso Brasil, essa epidemia que vem afligindo todas as pessoas, que vem deixando essas pessoas tristes, angustiadas, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão se prendendo com medo desse vírus. Ou seja, muitas pessoas têm se prendido aos problemas, às dificuldades, assim como Paulo e Silas estavam presos a um tronco, seus pés. Tem pessoas que têm se prendido à dificuldade, ao que as pessoas dizem, ao que fulano diz ou deixa de falar. Tem pessoas que têm olhado mais para a dificuldade do que para Deus. Paulo e Silas não foi assim. Paulo e Silas estavam presos aos seus pés, mas isso não impediu que eles louvassem, que eles orassem, agradecessem a Deus. Do mesmo jeito somos nós. Às vezes nós podemos estar passando por luta, por problemas, dificuldades, mas isso não deve impedir da nossa oração chegar aos céus. Isso não deve impedir que a nossa oração venha atingir a muitas pessoas. Ou seja, a oração de Paulo e Silas comoveu não só eles, não foi resposta só para eles, mas aqueles que estavam ao seu redor. Ou seja, a tua oração, ela tem que impactar todos, não só um. Ela tem que chamar a atenção de todos, não de só um.
Ou seja, quando você ora, Deus ele faz a mudança, ele faz acontecer a transformação, a restauração, a transformação na tua vida. Não adianta, irmão, a gente reclamar, não adianta a gente murmurar. O certo é a gente buscar, a gente orar, a gente falar com Deus. Tudo o que nós precisamos, nós temos que falar com Deus. Às vezes você precisa de saúde na sua casa, bênção na sua família, bênção financeira, mas para isso você tem que entrar em oração. Para isso você tem que falar com Deus, você tem que falar com o Pai, porque é Ele que te dá a resposta, é Ele que te dá a mudança, é Ele que te dá a restauração. Não adianta nós ficar sentados esperando Deus agir, porque quem tem que agir somos nós, quem tem que orar somos nós, quem temos que buscar somos nós. Se nós ficarmos parados, Deus vai olhar para nós e falar assim: quando você se tomar uma atitude, eu também tomo uma atitude de te ajudar. Quando você se levantar, eu também vou se levantar para te ajudar. Mas tem pessoas que têm esperado Deus levantar ela, Deus falar com ela, Deus descer do céu, mas Deus não vai descer do céu. Se você não tomar atitude, você não vai ver a resposta chegar na tua vida, a resposta chegar na tua família, na tua casa, seja qual a área que você tem buscado, seja qual a área que você tem precisado. Irmão, o que eu quero te dizer é que nós não podemos se prender aos problemas, dificuldades. Nós temos que ser como Paulo e Silas, mesmo presos, mesmo com os pés atados, nós temos que orar, nós temos que buscar. Nós não podemos negar o nome do Senhor Jesus. Nós não podemos olhar para trás, porque sempre quando nós olhamos para trás, nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar, nós pensamos em voltar, e isso não pode acontecer nas nossas vidas. Mas para você entender mais, no versículo 26, depois da oração, no versículo 25, continuando, para você entender: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Ou seja, eles não estavam orando, eles só apenas escutavam. Para você entender, quando você ora, até aquele que é desconvertido, até aquele que não busca a Deus, aquele que não fala de Deus, vão sentir a presença de Deus, vão sentir a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. É isso que eu quero que você entenda, que quando você busca, quando você ora, quando você clama, a tua oração ela vai atingir todos. Ela vai atingir todos aqueles que estão ao teu redor. Pastor, eu quero bênção na minha casa, eu quero bênção na minha família. Para isso eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que correr atrás da mudança. Se eu ficar parado de braços cruzados, Deus ele vai olhar para mim e falar assim: quando você tomar uma atitude, eu também tomo uma atitude. Irmão, isso que Deus está te dizendo é que você tem que orar mais, você tem que buscar mais, você tem que clamar mais a Deus. Você já parou para prestar atenção que todos aqueles que oraram receberam resposta? Todos aqueles que oraram receberam a transformação, receberam a mudança, a resposta de Deus. É isso que eu quero que você entenda, que quando você ora, Deus manda a resposta. Quando você ora, Deus manda a recompensa. A Bíblia diz que até um copo de água gelada que você der a uma pessoa, seja a um profeta, você recebe galardão dos céus. Imagine se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós fazemos o bem para buscar a Deus. Quanto galardão nós vamos ganhar? Vários. É isso que eu quero que você entenda. Se você orar, se você buscar, se você tomar uma atitude, sair desse problema, dessa dificuldade que você tem passado, Deus ele vai falar contigo. Deus ele vai falar contigo a cada dia mais. Ele vai te preencher o vazio, vai tirar do teu coração toda angústia, todo sofrimento, vai multiplicar 1000 vezes mais o azeite da botija. Lembra daquela viúva que não tinha nada? Que o azeite foi multiplicado? Ou seja, Deus ele também pode multiplicar seu azeite. Pastor, que azeite? Qualquer azeite, seja bênção na casa, família, seja prosperidade, seja um caso de saúde, Deus ele vai multiplicar 1000 vezes mais a bênção na tua vida. O galardão só vem quando nós oramos. Paulo e Silas receberam a vitória. Logo mais vamos ver essa palavra falando disso, que eles receberam a vitória. E olha só o que diz no versículo 26: de repente sobreveio tamanho terremoto. Olha só, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas. Ele disse todas as portas. A Bíblia não diz que foi só de Paulo e Silas, foi de todas as portas, ou seja, as prisões todas abriram. Mas uma coisa interessante, lá em cima falou que Paulo e Silas oravam, louvavam a Deus. E lá em cima também dizia, no versículo 26, que os demais que estavam na prisão escutavam
A Bíblia não diz que eles oravam, apenas escutavam. Mas aqui embaixo, no versículo 26, está dizendo que houve um terremoto, e esse terremoto fez que todas as celas se abrissem. Sabe o que é isso? A tua oração, ela tem poder. Quando você ora, Deus ele faz o céu se abrir. Quando você ora, Deus faz a terra estremecer, e a resposta vir na tua vida, a resposta vir na tua casa, vir na tua família. Sabe o que Deus está falando para ti hoje? Que a tua resposta só vem quando você ora com fé, quando você ora com aquela força de vontade. Às vezes você já não tem mais aquela vontade de orar meia-noite. Às vezes você já não tem mais a vontade de orar de madrugada, às 3 horas da manhã. Às vezes o seu corpo tem te falado, dorme, mas o teu espírito tem falado, ora, que a resposta vai vir. É isso que eu quero que você entenda. A tua oração tem poder. Então ore, busque, clame. Paulo e Silas oravam por volta de meia-noite, mas ele não estava deitado não, irmão. Ele não tinha cama para deitar não. Ele estava preso, seus pés sobre um tronco. Ou seja, Paulo e Silas estavam sentados, não podia se mexer, porque se deitasse, as mãos estavam amarradas. Se virasse os pés estavam amarrados nos troncos. Como ele ia conseguir se confortar? Como ele conseguia ficar confortável onde ele estava? Não tinha como. Mas mesmo assim Paulo e Silas começaram a orar. A Bíblia não relata, mas há alguns estudos, há algumas histórias que Silas reclamava e Paulo falava, aguenta firme, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, a vitória vai chegar. É isso que Deus tem mandado para você, falar para você hoje. Você vai conseguir, você vai vencer, você vai receber a resposta que você tem esperado. Esse mês você vai tomar posse daquilo que você tanto quer, daquilo que você tanto deseja, daquilo que você tanto precisa. É isso, irmão, que eu quero que você entenda. A tua resposta vai chegar, a mudança vai chegar. Paulo e Silas estavam presos os pés. Paulo e Silas não tinha onde deitar. Você tem aonde se aconchegar. Você tem a sua casa, aonde você pode se ajoelhar no pé da sua cama e orar. Faça o mesmo pela meia-noite, seja de madrugada, seja durante o dia, não importa. Ore a Deus, busque a Deus conforme tudo aquilo que você tem passado. Pastor, mas eu tenho passado por um momento difícil, eu tenho passado por lutas no meu casamento, ou na minha casa, ou com familiares que têm brigado. Só é briga, só é discórdia. Não tem problema. Em todo problema, em toda dificuldade há um jeito, e esse jeito é Deus. E esse jeito, essa resposta é Deus. Quando você ora, a resposta vem, a mudança vem. Irmão, Deus ele tem falado contigo nesta noite algo interessante, que a tua resposta vai vir, mas você tem que orar, você tem que buscar, você tem que clamar a Deus, sacrificar a sua carne. Pastor, sacrificar a minha carne, como assim? É buscar a Deus, seja nas madrugadas, seja na hora que tudo está difícil, seja na hora que tudo parece que está dando errado, porque, irmão, não pense que quando você vai buscar a Deus, que você está orando, que vai ser tudo fácil. Não, vai ser pior ainda, porque quando você está orando, Satanás também está ouvindo. Do mesmo jeito que Deus está ouvindo para te entregar a resposta, Satanás também está ouvindo para atrapalhar a tua resposta. Por isso que você tem que orar mais, você tem que buscar mais, você tem que clamar mais, para que a resposta chegue mais rápido na tua vida. Grave isso que eu estou te falando. A tua resposta vai chegar, mas continue orando, continue buscando. Não desista da tua resposta, não desista da tua mudança, porque ainda há tempo da mudança chegar. Ainda há tempo da mudança, a transformação chegar na tua vida. Assim como foi aquele casamento, Maria chegou para Jesus e falou assim, olha, o vinho acabou, o vinho daquela que tinha aqui já acabou, a reserva acabou, não temos nada para oferecer a quem? Ao rei. E sabe o que eles fizeram? Jesus falou assim, olha, enche esses jarros de água, enche todos eles de água e leva ao rei. E quando o rei tomou, a Bíblia diz que o rei falou que nunca tomou um vinho tão bom quanto aquele. Ou seja, Jesus ele transformou a água em vinho. Se Jesus pôde transformar a água em vinho, por que não pode mudar a tua família? Por que ele não pode mudar a tua casa? Por que ele não pode mudar a tua prosperidade? Por que ele não pode mudar a tua vida de saúde? Irmão, creia em algo.
Deus ele vai te abençoar conforme a tua fé, conforme a tua oração, conforme você tem buscado, você tem clamado. Não adianta nós ficar parado, nós temos que buscar, nós temos que correr atrás. É como tem vários exemplos. Quando você quer um emprego, você corre atrás. Seja longe, seja perto, você corre atrás porque você está precisando daquele emprego. Do mesmo jeito é quando você quer uma resposta de Deus, você corre atrás. Seja nas orações de madrugada, seja nas orações às 3 horas da manhã, seja de tarde, seja à noite, não importa. Nós temos que buscar a Deus em todas as horas, em qualquer lugar. Meu irmão, grave isso que eu estou te dizendo. A tua oração, ela pode mudar tudo. Ela pode mudar a tua vida. E olha só o que diz mais, através de uma oração que Paulo e Silas fez e louvores. Olha o que aconteceu com aqueles que estavam ao lado dele. Olha o que aconteceu com o carcereiro, aquele mesmo, o próprio, que levaram eles para a prisão, que amarraram eles no tronco. Olha só o que acontece. No versículo 30, de Atos dos Apóstolos 16, versículo 30, diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aquele carcereiro que era romano, que levou Paulo e Silas para a prisão e amarraram eles os pés no tronco, perguntaram para Paulo e Silas: o que devo fazer para que seja salvo? É isso que eu quero que você entenda. Através de uma oração, de um louvor, de um esforço que você fizer, você pode mudar muitas vidas de pessoas. Pastor, eu tenho orado tanto pelo meu familiar, eu tenho clamado tanto pela minha família, pela minha vida, para que a minha vida venha a ser abençoada, venha a ser transformada. Meu irmão, faça como Paulo e Silas. Mesmo nos momentos difíceis, ore. Mesmo nos momentos de luta, clame. Adore a Deus. Busque a Deus. Tem pessoas que perguntam assim: pastor, está acontecendo isso, isso e aquilo. Ontem mesmo recebi a mensagem: pastor, o que o senhor está achando disso que está acontecendo, essa epidemia que está acontecendo? Falei: irmão, está acontecendo, deixa acontecer. O importante é que Deus vai voltar. E o importante é que eu quero ter minha salvação. Ontem eu estava também conversando com alguns colegas e perguntaram assim: você acha que é a volta de Cristo? Eu falei assim: há muito tempo. Não, mas isso já aconteceu, já teve o HN1 atrás, já teve outro tipo de doença. Como você sabe que essa agora é a volta de Jesus? Eu falei: a volta de Jesus já estava há muito tempo predestinada a chegar. Há muito tempo já estava marcado a volta de Jesus. Só não marcaram data e nem hora, mas o dia ele vai vir. Ele vai voltar, mas quando ele voltar nós temos que estar preparados, porque ele pode voltar daqui 10 minutos. Ao acabar dessa live, nós estamos falando de Deus aqui agora, ele pode estar voltando. Ou seja, não importa o horário, não importa o dia, o importante é que você tem que orar e se achegar mais perto de Deus. A tua fé tem que ser maior do que o teu problema. A tua fé tem que ser maior do que as dificuldades, do que as lutas, porque se você olhar para as lutas, você vai perder o foco da fé. E se você perde o foco da fé, as lutas te derrubam no dia da angústia. É isso que eu quero que você entenda. Mas voltando à palavra, olha o que diz: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondendo ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É isso que eu quero que você entenda. Quando você passa a crer em Deus, tu e tua casa será salvo. Foi o que Paulo e Silas falou para aquele carcereiro. Não era ele romano? Nós lemos lá atrás que ele era romano, que não aceitava as palavras que Paulo e Silas diziam, e que levaram ele para a prisão do interior, e lá colocaram ele numa cela, junto com pessoas que eram ladrão, pessoas que matavam, pessoas que roubavam. Paulo e Silas não roubou e nem matou nem fez nada, só apenas pregava a palavra de Deus. Mas você sabe por que Deus permitiu ele chegar lá? Por causa disso aqui, o que está escrito aqui em Atos 16:30. Depois o carcereiro procura Paulo e Silas e pergunta: o que farei para que seja salvo? E Paulo e Silas: crede no Senhor e será salvo tu e tua casa. É isso que eu quero que você entenda. Crê no Senhor. Crê no Senhor que a tua vida vai mudar, que a tua casa vai mudar, que a tua família vai mudar. Crê no Senhor que a tua bênção vai chegar, a resposta vai chegar. Meu irmão, crê no Senhor. Crê naquilo que Ele tem te dito, naquilo que Ele tem te entregado. Não olhe para a dificuldade, não olhe para esse problema que está acontecendo no Brasil, no mundo. Olhe para Deus. Nesse momento difícil, olhe para Deus.
Pastor, mas fulano fala uma coisa, ciclano fala outra, não importa. O que Deus diz é outra coisa. O que Deus diz é que Ele é contigo e que Ele vai te abençoar, que Ele vai te tirar desse problema, dessa luta, dessa dificuldade. Isso é o que importa. Isso é o que importa nas nossas vidas. É quando Deus fala conosco. E assim como Ele falou com Paulo e Silas, mandou respostas imediatas. Porque a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam à meia-noite. E imediatamente veio um terremoto este que abriu todas as celas. A Bíblia diz que foi só a cela de Paulo e Silas, foi de todas as celas. Ou seja, quando você ora, até aqueles que não creem em Deus vai receber resposta. Irmão, grava isso que eu estou te falando, faça as orações, ore mais, busque mais, clame mais, que nada vai te atingir não. Nada vai te pegar, nada vai te deixar abalado, nada vai deixar você doente, nada vai deixar você triste, nada vai deixar você angustiado. Pastor, eu tenho ficado tão depressivo, tão pensando em desistir. Quando você ora, isso tudo sai da sua mente. Quando você ora, isso tudo sai da sua cabeça. Igreja, o que nós devemos fazer é esquecer os problemas e lembrar de Deus. É esquecer de quem tem falado mal de nós, aquele que tem falado uma coisa, aquele que tem falado outra, e olhar para Deus. Deus, Ele não está do nosso lado. Por isso que a Bíblia diz, não desviais nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, o nosso caminho tem que ser reto. Deus, Ele não está do nosso lado. Deus, Ele não está da nossa direita nem da nossa esquerda. Ele está na nossa frente. E é na frente que nós temos que ir. O caminho da luz nós temos que seguir. Ah, pastor, mas eu tenho seguido Jesus, eu tenho corrido atrás, eu tenho persistido. Igreja, mas persistir não é ficar parado. Persistir não é ficar ali em casa. Ah, será que Deus vai me abençoar? Será que Deus não vai? Isso não é persistir. Persistir é quando você corre atrás, quando você vai correndo atrás, procura a bênção, procura a resposta, procura a transformação, a restauração. E assim Deus, Ele vai honrar todo mundo que orou na palavra de Deus. Isso é bíblico. Todos aqueles que oraram, todos aqueles que clamaram, receberam resposta. Por que você orar não vai receber resposta também? Porque se você orar, a resposta não vai chegar na tua vida também. É isso que eu quero que você entenda. Essa é a palavra que Deus mandou te dizer. Ore mais, busque mais, e ainda esse mês a tua resposta vai chegar. Você crê nisso? Se você crê, você pode digitar nos comentários. Toma posse da tua resposta.